Olá, tudo bem? Eu me chamo André e quero te dar as boas-vindas aqui ao canal Criando a Realidade. Como tu percebeu pelo título desse vídeo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre física quântica aplicada na cocriação da tua realidade. O que a física quântica tem de conexão com a lei da atração. Eu intitulei então esse vídeo como Seus sonhos são feitos de matéria quântica, tá bom? O que a gente vai ver então hoje nesse vídeo? Eu acredito que ele vai ficar um pouquinho grande, um pouquinho maior do que eu costumo fazer, porque eu quero abordar alguns tópicos aqui que são bem importantes. Primeiro a gente vai entender o que seria essa matéria quântica, como que funciona essa matéria, do que essa matéria é constituída, tá? A gente vai entender um pouquinho sobre o potencial quântico, que é algo bem importante em todo esse processo de cocriação. Eu vou falar sobre o colapso de sonhos e metas, que é a parte em que tu vai criar, digamos assim, a tua realidade. A gente vai falar sobre a matéria em potencial, que é algo bem importante. Por quê? Porque é nesse momento aqui que muitas pessoas acabam desistindo da materialização dos sonhos. Por quê? Porque elas entendem que a partir do colapso do sonho, ali quando eu escolho o meu sonho, ele já vai se tornar real. Mas na verdade ele se torna matéria em potencial. Então esse tópico aqui vai ser bem importante para essas pessoas. Mas é claro que o tópico que vem a seguir também vai ser bem importante, porque eu vou te ensinar como aumentar as probabilidades. Sim, o que acontece? Quando a gente deseja que algo se materialize, a gente vai precisar aumentar as probabilidades da materialização acontecer. E é isso que eu vou trazer aqui nesse tópico. É isso que eu vou te ensinar nesse tópico. Eu vou te ensinar também qual é a frequência do teu sonho e como que tu vai fazer para entrar na frequência desse teu desejo, tá? Eu também vou falar sobre o grande sabotador de sonhos. Qual é aquele comportamento, qual é aquela atitude, né, que pode estar te impedindo de materializar o que tu deseja com a lei da atração. E é claro que por fim eu vou te dizer o que tu pode fazer para eliminar esse bloqueador, tá bom? Bom, vamos começar entendendo o que é a matéria quântica, tá? O que é essa matéria quântica que constitui todos os teus sonhos? Primeira coisa que tu precisa entender é que a matéria quântica, ela não é matéria, tá? Então a gente já quebra aqui um paradigma. Na verdade, a matéria quântica, ela é energia na sua mais profunda composição. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, mas eu acredito que vale a pena repetir para que tu interiorize bem essa informação. Toda a matéria que existe no universo ela é constituída por energia na sua mais profunda composição. Por quê? Porque tudo no universo é feito por átomos. E o núcleo do átomo ele é feito de 99% espaço vazio. Por quê? Porque tudo é uma condensação energética do que é chamado pela física de vácuo quântico, que é, digamos assim, um oceano de infinitas possibilidades, porque aquela energia ela pode ser moldada de diferentes formas, de infinitas formas, tá? Então a matéria que constitui teu sonho, ela não é algo físico. Na verdade, ela é uma energia que ela é moldável e ela pode assumir a forma que tu desejar. E a gente já vai entender essa questão de tu desejar, tá? E como que tu molda essa matéria. Quando os cientistas tentam, então, entender o que compõe a matéria, ou seja, o que compõe tudo que é sólido no universo, né, na natureza, tipo o teu corpo, o meu próprio corpo, uma planta, uma casa, um carro, a água, o próprio ar, né, o que constitui tudo, né? Sempre eles chegam no mesmo resultado. E qual é esse resultado? O resultado é que tudo é feito de energia condensada. Nada é sólido. Por mais sólido que possa parecer, de repente, o teu celular ou até mesmo o teu corpo, ele não é sólido. No fundo, ele é só energia condensada, tá? E aí aqui entra uma coisa bem interessante que é o potencial quântico, tá? E aí as coisas começam a tomar um novo rumo, tá? Porque não basta tu entender que tudo é feito de energia. Tu precisa entender como que essa energia se comporta, né? Porque até então, o que a gente trouxe aqui?
que tudo que existe na natureza é energia condensada, é como se fosse a energia congelada, né? A água congela, vira o gelo, fica sólido. A energia, entre aspas, congela, fica sólida. Porém, quando a gente entende como que essa energia se comporta, é que as coisas começam a tomar um rumo ainda mais surpreendente e ainda mais possibilitador para a gente que quer moldar a nossa realidade. E esse comportamento da energia, né, que forma a matéria, ela foi comprovada pelo experimento da dupla fenda, tá? Que foi feito lá em 1905, se eu não me engano, foi mais ou menos nessa época, bastante tempo atrás. Ele comprovou um fenômeno chamado dualidade onda-partícula e também um outro fenômeno chamado colapso da função de onda. Tá? A dualidade onda-partícula, resumidamente, diz que tudo é energia e matéria ao mesmo tempo. Tá? Então a gente tinha antes que tudo é energia condensado para se tornar matéria. O experimento de dupla fenda com a dualidade onda-partícula disse que na verdade é mais do que isso. As coisas não são energia que se tornam matéria. As coisas são energia e são matéria ao mesmo tempo. O que acontece é que tudo é uma onda, né, uma energia, e uma partícula, uma matéria, só que elas estão em sobreposição quântica. O que significa sobreposição? Significa que as duas estão coexistindo ao mesmo tempo, tá? É como se, por exemplo, tu estivesse pensando assim, hoje eu vou sair usando uma roupa azul. Aí logo surge um novo pensamento, não, hoje eu vou sair usando a roupa vermelha. E aí o que acontece? Tu sai usando as duas roupas. E aí algumas pessoas vão olhar para ti e vão enxergar a roupa vermelha. Outras pessoas vão olhar para ti e vão enxergar somente a roupa azul. É mais ou menos assim que funciona a sobreposição quântica. As duas coisas estão existindo, mas pessoas vão perceber situações diferentes, tá? Tu já vai entender melhor como que funciona isso. Fica tranquila se tu ainda tá achando muito complexo, tá? O que acontece então é que a matéria está nessa sobreposição, sendo energia e matéria ao mesmo tempo, sendo onda, né, e partícula ao mesmo tempo, só que quem escolhe qual lado da moeda, né, se eu vou ver energia, se eu vou ver matéria, quem define isso é o que se chama de colapso da função de onda, que é aquele outro fenômeno que foi comprovado ali com o experimento da dupla fenda. E o colapso da função de onda é quando um observador transforma aquela energia em matéria. Como eu disse, a matéria toda ela é constituída dessa energia, tá? Só que quem é que vai definir quando que vai ser energia e quando que vai ser matéria, né? Quando que vai ser onda, quando que vai ser partícula? Quem é que define isso? É um observador. É uma consciência que causa esse colapso da função de onda. Tá? E quando acontece esse colapso da função de onda, então deixa de existir a sobreposição quântica e passa a existir, né, a haver apenas a matéria. Vamos usar aqui um termo mais simples de tu entender. Até um observador, né, uma pessoa, por exemplo, tu observar a tua realidade com a tua consciência, o que existe? Existe somente energia em todas as possibilidades possíveis. Até tu observar a realidade, não existe nada material, não existe nada físico. Quando eu falo observar aqui, não é o ato de olhar, tá? Eu falo no ato de, por exemplo, olhar através da tua consciência. Por exemplo, quando tu lembra de alguma coisa, quando tu pensa em alguma coisa, quando tu tem um sentimento sobre uma situação, tu tem uma ansiedade, tem um medo, tem uma euforia, tem uma expectativa, tudo isso é observar. Tá? De repente eu vou sair amanhã com uma pessoa que eu tô querendo ter um encontro há muito tempo e eu fico todo o tempo lembrando daquilo, tendo ansiedade, supondo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tudo isso aí é observar, tá? Quando eu não observo, quando eu fico no momento presente, né? Olha, eu tô aqui assistindo essa aula, não interessa se eu tenho uma conta a pagar no final de semana, não interessa se eu tenho um encontro amanhã, deixa aquilo acontecer, eu estou focado no presente. Quando eu estou focado no presente, o que esses momentos que ainda estão para acontecer são? Eles são somente energia, somente onda.
tá? Porém, quando eu observo eles, eu estou causando o colapso da função de onda. Então, eu estou transformando energia em matéria. Como que essa energia vai se tornar matéria, né? Qual é o tipo de matéria que ela vai se tornar? Qual é o tipo de realidade que ela vai se tornar? Né? Aí entra a questão do colapso de sonhos e metas. E aí a gente vai voltar a lembrar que tudo o que existe no universo é feito de energia. Tá? Tudo que existe no universo é essa energia vibrando em uma determinada frequência. Tá? Teu corpo, tua casa, teu carro, tudo que tu quer, tudo que tu sonha, tua alma gêmea, tudo é energia. Tu, como observador, tem o poder de causar o colapso da função de onda, ou seja, tu tem o poder de transformar a energia em algo físico, na matéria. E mais do que isso, tu tem o poder de escolher qual a forma que essa energia vai obter ao se tornar matéria. Sempre que tu une um pensamento com um sentimento, né, tu causa o colapso da função de onda. E tu transforma aquela energia, que é chamada de vácuo quântico dentro da física quântica, mas cada autor, né, dentro dessas linhas de estudo, pode chamar de outros nomes. Então, pode ser chamado, por exemplo, de matriz divina, de éter. Dentro das religiões, né, tu vai chamar de outras coisas, né, pode chamar de Deus, de universo, enfim, tu pode chamar da forma como tu quiser. Eu estou usando aqui o termo vácuo quântico porque ele é um termo mais científico, então ele é mais neutro e tu pode adaptar para tua religião, para tua crença, né, independente se tu tem ou não, tu consegue compreender, tá? Mas o vácuo quântico é o universo, é o como tu preferir chamar, tá? Tu transforma, então, através desse colapso de onda, essa energia em matéria potencial, e a gente já vai falar dessa matéria em potencial, que é aqui que muitas pessoas acabam se confundindo e não conseguem, então, cocriar a realidade, tá? Vamos voltar aqui para te entender tudo, para te não ficar com dúvida. Quando eu uno pensamento com sentimento, eu causo colapso de onda. Ou seja, eu tenho amanhã o encontro com a minha alma gêmea, pessoa que eu acredito que possa ser a minha alma gêmea. Então, quando eu penso no meu encontro de amanhã, o que está acontecendo? Está acontecendo o colapso da função de onda? Não. Porém, quando eu penso no meu encontro de amanhã e associo a um sentimento, né, eu começo a emotizar, eu começo a sentir aquele meu pensamento ali, né, a colocar mais realidade naquele pensamento, aí sim eu estou causando o colapso da função de onda. Ou seja, por exemplo, se eu começar a pensar e pensar que vai dar errado, pensar que eu vou chegar atrasado, pensar que não vai dar certo, eu estou unindo o pensamento com o sentimento. Porque eu não estou simplesmente pensando de forma neutra, eu estou colocando uma polaridade naquele pensamento. Eu estou pensando que algo ruim vai acontecer, ou seja, um sentimento negativo, ou estou pensando que algo bom vai acontecer, um sentimento positivo. Aí eu estou causando o colapso da função de onda, ou seja, eu transformei uma energia que podia ser qualquer coisa, podia ser um encontro maravilhoso, podia ser um encontro péssimo, podia ser um encontro mais ou menos, podia ser qualquer coisa, eu escolhi. Eu quero que seja esta opção aqui. Eu causei o colapso da função de onda e eu transformei uma matéria em potencial. Tá? Quando eu transformo algo em matéria em potencial, significa que aquilo vai acontecer na minha realidade? Não necessariamente. Por quê? Porque o que seria essa matéria em potencial? Né? O que seria esta realidade que eu criei a nível energético? O que acontece é que antes do teu desejo se tornar realidade, né, na vida física em si, né, o que tu pode pegar, tu pode sentir, existe um processo que, para te entender, seria uma densificação, tá, de matéria. Que dentro ali dos conhecimentos da física, isso é chamado de decaimento atômico. Tá? Então, o que acontece? O teu desejo, quando tu cria ele, quando tu pensa, une pensamento, sentimento e causa o colapso da função de onda, ele se torna matéria em potencial e ele irá se materializar, né, se tu tiver, vamos dizer assim, pronto para receber aquele desejo. Como assim? Vamos entender o que isso significa. A matéria em potencial, ela é uma possibilidade. Então, tu pode conseguir materializar aquilo ou não. Causar o colapso da função de onda, unindo o pensamento com o sentimento, não é uma certeza de que aquilo vai materializar na tua vida. Porque pensa comigo, tu tem pensamentos e sentimentos o tempo todo, né?
Por exemplo, tu pensa numa conta no final do mês, às vezes tu não tem aquele dinheiro para pagar e tu une com um sentimento de escassez, certo? Imagina se todo pensamento negativo que tu tivesse se materializasse na tua vida. Imagina o caos que não seria a tua vida. Então isso aí é meio que um mecanismo que o universo tem para confirmar se aquilo é realmente o que tu deseja. Porque seria muito fácil a gente simplesmente pensar e sentir alguma coisa e aquilo se materializar na nossa vida. Né? Seria legal. Né? Eu tenho um pensamento positivo, eu sinto que eu sou abundante, pronto, materializou na minha vida. Mas e todos os pensamentos negativos que eu tenho? Imagina o caos que seria a nossa vida se ele simplesmente se materializasse. Tá? Então por isso que a gente precisa estar pronto para receber aquilo que eu desejo. O que significa estar pronto para receber? Significa eu aumentar as possibilidades do meu sonho se tornar realidade. Se eu causar o colapso da função de onda, mas aquele sonho que eu cocriei energeticamente, metafisicamente, ele tiver probabilidade menor do que 50% de se tornar realidade, ele não vai se tornar real. Tá? Ele vai se dissolver e não vai se tornar real. Mas se eu subir acima de 50% essa possibilidade, essa probabilidade, aí ele pode se tornar real sim. Quanto mais próximo do 100%, mais rápido o processo de materialização ocorre. Por isso que eu preciso aumentar as probabilidades, que é o que eu vou falar exatamente. Como que eu faço então, André, para aumentar as probabilidades? O que tu precisa fazer é diariamente ter um alinhamento em uma tríade da cocriação, que eu chamei aqui, que são 3 fatores fundamentais para cocriar a tua realidade. Tu vai precisar diariamente alinhar pensamento, sentimento e atitude. Não basta simplesmente eu ter o pensamento e o sentimento lá naquele meu momento de cocriação, tá? Eu preciso continuar diariamente mantendo esse alinhamento. Eu preciso diariamente ter pensamentos e sentimentos alinhados com o meu desejo. Ou seja, se eu quero, por exemplo, que aquele meu encontro dê certo, eu não basta que nos dias anteriores, né, eu tenha aquele pensamento e aquele sentimento de que vai dar certo, e nos outros dias eu tenha pensamentos e sentimentos ao contrário. Né? Eu preciso continuar mantendo a minha mente alinhada com aquele pensamento, com aquele sentimento, constantemente. Né? Então, cada vez, eu não preciso ficar o tempo inteiro também pensando no meu desejo. Mas quando surgir aquele pensamento, eu tenho que associar com o sentimento de vai dar certo, tudo vai dar certo. Né? Tranquiliza, acalma a mente, né? Meditação é legal, se manter no momento presente, sem ansiedade, sem medo e tal. Mas quando vir aquele pensamento do sonho, quando tu lembrar do teu sonho, do teu desejo, pensa e acredita que vai dar certo, vai funcionar, tá? E também alinhar as tuas atitudes. O que seriam atitudes? São ações necessariamente? Não necessariamente. A atitude, ela vai mais do que uma ação, tá? Por exemplo, quando a gente fala muito assim de tu precisa ter atitudes prósperas. O que seria uma atitude próspera e o que seria uma ação próspera? Uma ação próspera é, por exemplo, eu ir numa loja e o vendedor perguntar pra mim, tem aqui uma roupa maravilhosa aqui pra ti, ela custa, sei lá, 5 mil reais essa blusa aqui. E aí tu olha pra aquela blusa, tu achou ela linda, e o que é uma ação próspera? Então eu vou levar, né, 5 mil reais, não importa, eu sou rico, eu vou levar e pronto. Só que se tu não tá ainda nessas condições financeiras, isso é totalmente incoerente com a tua realidade atual, né? Tu não consegue arcar com aquela conta ali. Mas uma atitude próspera é diferente. Eu vou olhar para a blusa, eu não tenho aquelas condições de pagar naquele momento, mas eu vou olhar e vou dizer, nossa, realmente é muito bonita, no momento eu não vou levar, em outro momento eu posso levar, mas eu não vou jamais criticar, dizer, nossa, que caro, isso aí eu nunca compraria, isso aí é muito caro, não vale a pena. Não, né? Se eu gostei da roupa, eu não vou criticar, eu simplesmente não vou levar porque naquele momento não é algo que eu consiga ter, digamos assim, né? Não é algo que eu consiga pagar naquele momento, mas eu vou ter uma atitude próspera. A atitude, então, ela vai além da ação. É como tu se comporta diante dos acontecimentos. Então, só para te entender aqui que a atitude não necessariamente é a ação, né? Para que talvez tu ouça isso daqui e tu acabe interpretando errado, achando que tu vai sair por aí fazendo o que tu não consegue fazer. Na verdade, a atitude, ela é a mentalidade por trás da ação.
tá bom? Então, tendo esse alinhamento pensamento, sentimento e atitude, tu vai manter diariamente essa tríade da cocriação, esses 3 fatores que vão aumentar, então, as probabilidades do teu sonho se tornar realidade, tá bom? Porque dessa forma, o que acontece? Tu entra em ressonância com o teu sonho, porque quando tu une pensamento, sentimento e atitude, tu eleva a tua vibração para a frequência do teu sonho. E aí, qual será que é a frequência do teu sonho? Essa é a questão, porque para te conseguir aumentar aquelas probabilidades, tu vai fazer essas atitudes, tu vai ter essas 3 ações que eu te falei para entrar na frequência do teu sonho. Mas qual é a frequência do teu sonho? A frequência do teu sonho é exatamente aquela frequência em que tu sente felicidade e tu consegue acreditar que aquele teu sonho realmente é real. Por isso, quando tu pensa no teu sonho, quando tu te visualiza no teu sonho e tu consegue acreditar que aquilo é real e que é possível e que tu vai conseguir conquistar, significa que tu tá sim na frequência do teu sonho, tá? Quando tu tem atitudes de quem já realizou esse sonho, por exemplo, tu quer muito viajar para algum lugar muito legal, e aí quando tu começa, por exemplo, vai no Instagram e tu começa a ver fotos das pessoas naquele lugar, tu não sente nenhuma inveja, tu não sente, ai nossa, como eu queria estar aqui. Não, tu pensa assim, nossa, que incrível, eu vou visitar esse lugar, eu vou ir nesse lugar, sabe? Tu tem uma atitude de quem já sabe que vai, né? Não importa se vai ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, tu sabe que tu vai realizar aquilo ali. Então tu tem uma atitude muito diferente. Quando tu tá tendo esses sentimentos em ti, significa que tu tá na frequência do teu sonho, tá? E é assim que se abrem então as infinitas possibilidades para que o teu sonho se realize, né? Quando tu coloquei aqui até o soltar e esquecer do esforço, né? Porque o que acontece? Quando a gente não acredita no nosso sonho, a gente vê, por exemplo, uma foto daquele lugar que eu quero ir, ou vejo uma foto do carro, ou até uma pessoa passa com aquele carro que eu quero comprar, e eu sinto algum tipo de inveja, ou me sinto de alguma forma inferior àquela pessoa, ou tem no fundo aquele pensamento de, ai, é muito caro, eu quero muito, mas eu não sei se eu consigo, significa que eu ainda não estou na frequência do meu sonho, tá? No fundo, pessoal, o sentimento é o que ele vai te mostrar a frequência que tu está vibrando, tá? Então, se eu tenho um pensamento positivo todos os dias, mas eu não consigo ainda me sentir como se fosse uma possibilidade de ter aquele meu desejo, então significa que eu ainda não estou na frequência do meu sonho, tá? Eu não devo me desesperar de nenhuma forma, ficar triste porque achando que eu não vou conseguir materializar. Não, simplesmente eu identifiquei. Eu penso no meu sonho, eu visualizo o meu sonho, mas eu ainda não sinto aquela felicidade. O que eu devo fazer? Eu devo continuar limpando as minhas crenças. De repente eu tenho crenças de não merecimento, tenho crenças de incapacidade, então eu vou fazer de repente um Ho'oponopono, eu vou buscar decretos, vou buscar fazer afirmações para que eu consiga ir reprogramando a minha mente. Porque até eu coloquei numa aula anterior aqui, acho que foi a última que eu postei antes dessa aqui, que se tu não consegue te visualizar e acreditar que aquele teu sonho é real, é porque tu tem crenças limitantes que te impedem de acreditar. Porque um pensamento, né, tu não precisa pagar para pensar. Tu não precisa pagar para se imaginar andando nas ruas de Paris. Tu não precisa pagar para se imaginar dirigindo uma Ferrari, uma Lamborghini, um Jaguar, sei lá, que carro tu tenha desejo de comprar, né, que lugar tu quer viajar. Tu não precisa pagar para isso, né? Tu pode estar morando na rua hoje, mas se tu fechar teus olhos, tu não vai ter diferença da tua imaginação para um milionário, para um bilionário, né? Então, quando tu não consegue imaginar, tu não consegue pensar, é porque tu tem crenças limitantes, tá? E aí tu vai precisar investigar essas crenças, limpar, né, usar alguma ferramenta que tu conheça, que tu goste de utilizar e vai buscar limpar isso. Quando tu faz isso e tu entra nessa frequência, ou seja, tu consegue manter o sentimento, tu abre a porta das infinitas possibilidades. Porque lembra que tudo é energia, tudo pode ser qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo, né? Não, tu pensa assim, olha para tudo que existe de diferente, olha todas as espécies animais e vegetais que existem no mundo. O universo ele tem bilhões de planetas só na Via Láctea, na nossa galáxia, aqui na Via Láctea. Tu imagina a imensidão que é o universo, né?
E tudo isso foi criado do mesmo local, do vácuo quântico. O vácuo quântico se organizou, a energia se organizou de diferentes formas para criar tudo que existe. Então tu acredita que para o universo existe alguma dificuldade de materializar tu indo viajar para Paris? Ou tu indo viajar para, sei lá, para Dubai, para as Ilhas Maldivas, ou colocando 1 bilhão na tua conta? Para o universo isso aí é extremamente fácil, perto de tudo que já existe, entende? Então, realmente é a nossa crença que fecha essas possibilidades. E quando a gente se abre para essas infinitas possibilidades e a gente solta, né? Ou seja, a gente acredita que aquilo é real e para de se esforçar, né? Eu vou fazer o que precisa, eu vou dar o meu melhor, mas eu não vou ficar com medo, com ansiedade, né? Eu vou soltar, vou deixar que as coisas funcionem, siga o fluxo natural. E aí o que vai acontecer? As sincronicidades vão começar a acontecer para que tu consiga seguir o caminho de menor esforço, tá bom? O que é as sincronicidades? As sincronicidades nada mais são do que, entre aspas, coincidências que acontecem. Tipo, nossa, eu quero muito viajar para Paris e aí do nada surge uma oportunidade ali, eu tô passando na rua, passo por uma agência de viagens que está com uma super promoção e aí eu descubro que eu consigo pagar exatamente aquilo. Aí quando vê, eu descubro que eu vou receber um dinheiro extra ali naquele mês no meu trabalho, sabe, as coisas começam a se encaixar. E coincidentemente, né, que a gente coloca bem entre aspas, porque coincidência não existe, né, sorte não existe, azar não existe, tudo tem a ver com o que a gente está vibrando, com o que a gente está acreditando. E aí que as coisas começam a se organizar e o vácuo, né, o vácuo quântico começa a tomar a forma do meu pensamento. Bom, o que me impede? Na verdade eu até já falei o que te impede, mas só para reforçar se tu ainda não percebeu. O que te impede de entrar na frequência do teu sonho? O que te impede de materializar o teu sonho e de moldar o vácuo quântico do jeito que tu deseja? São as tuas crenças. O que tu acredita é o que tu vai conseguir materializar. Se tu limpa as tuas crenças, as tuas possibilidades simplesmente se expandem. É simples assim. Então, se tu não consegue se visualizar dentro do teu sonho, é porque tu tem crenças limitantes. Se quando tu pensa no teu sonho vem pensamentos negativos, sentimentos negativos, é porque tu tem crenças limitantes. E logo tu não vai conseguir moldar e criar a realidade que tu deseja. Se tu olha para o teu sonho com sentimento negativo, ou se tu olha para ti mesmo com sentimentos negativos, com pensamentos negativos, pensamentos de falta de amor próprio, é porque tu tem crenças limitantes e tu precisa limpar isso, tá bom? Então é isso. Essa aula ficou, acredito que bem grande, bem maior do que eu costumo postar aqui, né? Mas eu acredito que essas informações vão te ajudar bastante e vão te ajudar a entender, principalmente aquela parte ali do potencial, a matéria em potencial, porque a gente ouve muito por aí que eu vou pensar na minha realidade e eu vou criar a minha realidade instantaneamente, sendo que não é assim que funciona, né? Mas a gente entendendo como que a realidade funciona, entendendo como que o processo de criação realmente acontece, fica muito mais simples. Porque aí eu sei que quando as coisas estão demorando para acontecer, não é que elas não estão acontecendo. É que todo o processo por trás, lá na parte metafísica, precisa acontecer para que a densificação ocorra e a materialização do meu sonho realmente aconteça efetivamente, tá bom? Muito obrigado, não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, deixar um comentário também o que tu achou dessa aula, se ficou alguma dúvida ainda, se ficou algum questionamento, deixa aqui abaixo que eu vou responder ou nos comentários, ou eu posso até fazer vídeos falando sobre esse assunto, caso seja um assunto que exija mais explicação, tá bom? É isso aí, então, muito obrigado. E compartilha também esse vídeo com outras pessoas que tu acredite que possam se beneficiar com essas informações. Com certeza, quando a gente espalha conhecimento, né, espalha informação, tudo volta pra gente. Então, quando a gente ajuda outra pessoa, aquilo volta pra gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!